aqui é a Mariana, e a gente vai começar esse webinar, essa apresentação sobre a avaliação de desempenho 360. Bom, antes de mais nada, eu me apresento, é um prazer. Eu sou Growth Manager aqui na Factorial. Factorial é um software de recursos humanos e eu sou manager para todos os países de fala portuguesa, bom, Brasil e Portugal, e de toda a América Latina. Já trabalho há 8 anos com empresas diferentes, em países diferentes. Já morei na Colômbia, agora eu estou na Espanha e, bom, no Brasil. E já passei por algumas empresas, além da Factorial, já trabalhei alguns anos no grupo da Cantão e da Headley, e também na minha temporada na Colômbia eu trabalhei para o Spotify. Eu sou especialista em treinamento e desenvolvimento de equipes, e além de ter me formado em comunicação pelo FRJ, eu tenho um mestrado em marketing digital e um mestrado em inovação criativa, que é um mestrado que me ajudou bastante a desenvolver esse trabalho que eu tenho feito de desenvolvimento de equipe. Antes da gente começar, eu já peço uma mini desculpa, porque meu português ele está um pouquinho enferrujado. Estou morando há 5 anos fora e tenho falado pouco português, então se eu cometer algum erro gramatical ou algum erro de falar alguma coisa, por favor, perdão, me desculpe. Bom, é isso. A gente segue a apresentação e no final a gente tem um tempo para pergunta e em qualquer momento vocês podem perguntar nos comentários, tá bem? Bom, a gente vai dividir essa apresentação em 4. Primeiro, explicando um pouco sobre a diferença entre performance e treinamento, explicar mais em profundidade a avaliação 360 graus. Depois a gente fala sobre a liderança, no impacto da avaliação e no papel do líder. E, por fim, a gente termina com a tecnologia a favor da gestão de pessoas. E, nesse final, eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar, num caso prático, a tecnologia para realizar uma avaliação de desempenho 360, ok? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai começar a falar sobre performance e treinamento. É muito, muito importante que a performance e o treinamento eles andem de mãos dadas. E para mim é super importante que a performance ela seja um reflexo do treinamento, e que depois de certos períodos de treinamento em equipes diferentes, a gente possa realizar uma avaliação de desempenho. Bom, seguimos. Alguns dos pontos mais importantes da avaliação 360 para analisar os resultados depois de um treinamento. Primeiro, o mais importante, e por que a gente deveria realizar uma avaliação 360, é filtrar os dados mais precisos sobre esse treinamento, identificar. Então, para isso a gente filtra esses dados, então a gente identifica os possíveis problemas e oportunidades que a gente chegou através desse treinamento. Por exemplo, a gente realiza uma avaliação num período de 2 meses, 3 meses, depois de um treinamento, e a gente pode identificar quais pontos dessa primeira etapa foram feitos bem ou não, através de diferentes resultados da equipe ou individuais. A avaliação 360 também é muito importante para a gente entender o desenvolvimento de cada um dos funcionários, dos colaboradores da equipe, e daí traçar um plano de carreira contínua. É muito, muito importante que esse plano de carreira ele seja feito junto com a determinação, a prática das políticas de remuneração. E aí deixo aqui a minha opinião e prática, que a gente também faz aqui na Factorial, que é que o plano de carreira e as políticas de remuneração elas sejam transparentes para toda a equipe, e que cada um possa saber em que escala está no nível
em que escala está nesse plano de carreira, porque um funcionário é mid, porque um funcionário é sênior, porque um funcionário é júnior. Além disso, a avaliação 360, porque ela é bastante transparente, um dos goals, um dos objetivos dela é reforçar a cultura e os valores da empresa. E também isso está ligado com a política de remuneração, com o plano de carreira, porque, bom, você fala que a tua empresa tem uma cultura e tem valores de transparência e, e de confiança, e você não é transparente, aí é um pouco mais difícil. E, além disso, ela motiva os colaboradores e também melhora a produtividade. É muito importante também entender que a avaliação 360 feita nos dias de hoje, as tendências do dia de hoje, elas são muito mais para uma avaliação humanizada e para um líder humanizado, comparado também com o que a gente tinha no passado, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Os funcionários tinham muito medo dessa situação de avaliação, e agora é o que a gente vê nos departamentos de recursos humanos, nas gerências, é que esses processos eles sejam muito mais enfocados em identificar melhoras, até inclusive melhor falar melhoras do que problema, e daí puxar para novos treinamentos que ajudem a melhorar esses pontos de desenvolvimento, de melhora. Bom, passamos já para o próximo slide. A avaliação 360 graus. Explicando um pouquinho mais a avaliação 360 graus e por que ela é mais completa. A avaliação 360 ela é mais completa porque ela envolve as diferentes faces da equipe, as diferentes faces da empresa. Tanto o gerente, a pessoa que está acima de você, quanto os seus colegas que estão no mesmo nível, quanto as pessoas que reportam a você. E assim você consegue ter uma visão geral sobre a performance da equipe, dos colaboradores, e ter uma perspectiva mais refinada sobre as competências de cada um, as habilidades para gestão, para comunicação e para liderança, se você está, por exemplo, fazendo uma avaliação 360 de alguém que é um líder de uma equipe. E por isso ela é muito mais completa do que uma avaliação 180, por exemplo, que você não tem a parte das pessoas que reportam a você. E também, mais uma vez, né, falando sobre a transparência, como ela ajuda a transmitir esse sentimento, essa cultura de transparência. Bom, um pouco falando sobre a avaliação de desempenho versus o feedback de desempenho. Essa apresentação está mais focada na avaliação de desempenho, mas é muito, muito importante frisar que o feedback de desempenho também é importante e que ele também precisa ser feito semana após semana, dia após dia. Por um lado, a avaliação de desempenho ela é pontual e ela é feita de maneira mais detalhada, mais extensa, com uma quantidade de horas dedicadas, tanto de você como gestor, quanto do funcionário. E por outro lado, o feedback de desempenho, ele é uma coisa mais diária. É o que você vai fazer na sua reunião one-to-one com o funcionário, com a pessoa que reporta a você, não? E é a reunião que você dá os feedbacks pontuais acerca de um projeto específico, de uma ação em concreto. Enfim, é muito mais urgente do que uma avaliação 360. Também falando sobre avaliação 360 e periodicidade. Dou exemplo aqui da Factorial como a gente faz. A avaliação 360 a gente faz a cada final de trimestre e a gente analisa os dados qualitativos comparados com os dados quantitativos do funcionário. E no meu caso, eu dedico muito mais horas no meu dia, eu preparo
essa avaliação, tanto a nível de números, quanto a nível de comentários, como a nível de perguntas e identificar melhoras e problemas da pessoa que está na minha equipe. Bom, e também a avaliação 360, como eu disse anteriormente, ela não é só do supervisor para a pessoa que reporta a você, mas também envolve os colegas, e aí você tem uma visão que não é só unilateral, ou bilateral, né, de uma mesma situação. Bom, o papel da liderança de impacto na avaliação. Para mim, se não o principal ponto de uma avaliação, seja uma avaliação 360, 180, ou one-to-one, ou um feedback, é o líder. Se você não é um bom líder, você nunca vai conseguir executar uma avaliação que seja positiva para o funcionário. Então, ser líder, um bom líder, é um líder que sabe avaliar, um líder que ele sabe durante essa avaliação, durante inclusive um feedback, durante o dia a dia, né? Na verdade, ele sabe ouvir, ele sabe comunicar algo que não está tão bom, algo que pode ser melhorado, ele sabe comunicar os êxitos e os fracassos de um projeto, de um funcionário, e também sabe identificar o melhor momento, não só em que um funcionário está passando por um problema, né? Claro, a gente sabe que a avaliação de desempenho pode dar um certo receio, um certo medo, identificar quando é necessário fazer, né? Eu não vou fazer uma avaliação de desempenho hoje, se ontem eu tenho um colaborador que acabou de perder um parente, sabe? Também se colocar bastante no lugar dessa pessoa e como você também gostaria de estar naquele momento para receber uma avaliação de desempenho. Além disso, a avaliação de desempenho e o teu papel como líder é super importante para desenvolver a pessoa que está trabalhando com você e para se desenvolver também, para entender os pontos de mudança, inclusive no próprio cargo, né? Como a gente estava falando antes, de plano de carreira, de entender como a avaliação de desempenho se encontra dentro desse plano de carreira do funcionário. E daí a gente consegue tirar decisões tanto qualitativas quanto quantitativas melhores para a empresa, para a equipe, para aquele funcionário específico. Daí a gente consegue entender se se é necessário aumentar a equipe, se alguém está tendo muita carga de trabalho, se alguém não está tendo tanta carga de trabalho, se a equipe está funcionando bem ou se não está funcionando bem. Além de também destacar pontos fortes e fracos de um projeto específico. Uma das possibilidades de uma avaliação 360 é também focar em projetos longos, não projetos a longo prazo, e identificar o que está funcionando, o que não está funcionando, desde diferentes perspectivas. Além disso, é super importante que, através dessa avaliação 360, das avaliações e dos feedbacks, a gente possa valorizar e motivar os colaboradores, inclusive através dos feedbacks negativos, não? Então, por exemplo, eu tenho feedback negativo, mas como eu posso transformar esse feedback negativo num ponto positivo? Bom, a gente precisa melhorar aqui. Por que a gente não faz um treinamento entre toda a equipe e eu faço um treinamento entre esse funcionário que está indo muito melhor nesse software ou nessa atividade com um outro funcionário que precisa melhorar nesse ponto. Ou, inclusive, bom, além disso, né, treinamentos para toda a equipe a longo prazo e a curto prazo. Além disso, é super importante para entender o cenário atual da empresa, principalmente quando você está fazendo avaliações de desempenho com outros líderes, com outros managers,
para entender a posição deles acerca do time, a posição da liderança da empresa acerca sobre esses líderes e analisar todos os dados que saem daí. Além disso, a gente consegue identificar através uma boa liderança, não? Uma boa liderança consegue identificar as prioridades dentro de uma empresa ou dentro da equipe. Por exemplo, pontuar a diversidade, a inclusão, identificar se uma equipe tem menos diversidade que outra, se, por exemplo, alguém não se sente tão confortável para estar em situações específicas de reuniões ou de treinamentos com outros funcionários e também diversificar o perfil dos funcionários que estão dentro da empresa. Através de situações como essa, e aí eu também ponho um exemplo pessoal, um exemplo nosso daqui, a gente conseguiu identificar aonde a gente precisava melhorar a nossa inclusão e a diversidade da equipe na Factorial. E agora, por exemplo, a gente tem um processo específico dentro da nossa equipe de tecnologia voltado para mulheres. Bom, um dos exemplos de como a avaliação de desempenho pode ser muito importante para desenvolver a equipe, para recrutar também e para treinar. Bom, Leaders Gotta Lead, Kamala Harris, para mim é uma super referência, não só de mulher, mas também de liderança. Aqui o português está falhando um pouco. Também falando sobre liderança e diversidade, né? Coisas que a gente vê dentro da empresa e através das avaliações de desempenho como quando a gente tem uma empresa, uma equipe mais diversa, a gente tem resultados mais positivos pela troca, pelas visões diferentes e pelo sentimento de pertencer àquele lugar, de felicidade, né, na empresa. Fala um pouco sobre o passo a passo para a avaliação de desempenho 360 graus. Acho que, bom, tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer na hora de criar uma avaliação de desempenho 360 graus, e a primeira delas é o que a gente vai medir nessa avaliação de desempenho 360 graus. Você vai medir o desempenho da equipe? Você vai medir um projeto específico? Ou você quer medir, por exemplo, os índices de diversidade dentro da empresa? Você quer medir alguma mudança que foi feita dentro da equipe de mudança de liderança, por exemplo, a mudança de estrutura? A equipe de marketing se dividiu. Como é que a equipe está performando depois disso? Um exemplo. A segunda coisa super importante é quem a gente quer avaliar numa avaliação 360 dentro da nossa equipe. Quem é o avaliado, né? É muito diferente você avaliar alguém que tem mais anos, mais experiências, do que alguém que acaba de entrar no trabalho, no mercado de trabalho. É muito diferente você avaliar alguém que está numa posição de liderança com alguém que não está numa posição de liderança, e inclusive nas posições de liderança, se você está numa empresa maior, né? Nos níveis que essa pessoa está. E também, quando a gente fala em quem eu vou avaliar, também considerar a situação pessoal de cada pessoa, né? Que a gente chama de liderança humanizada. Saber qual é o background dessa pessoa, como ela se sente na empresa até o momento, o histórico dessa pessoa, mais além de, esse é o analista de recursos humanos ou esse é o vendedor da área X. É saber que tem uma pessoa ali do outro lado e que tem diferentes necessidades no dia a dia, e que tem diferentes
dores, né? Tem diferentes situações, vivências, enfim, é se colocar bastante também no lugar do outro. E logo uma pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente busca nesses resultados da avaliação de desempenho. A gente busca, primeiro, dados qualitativos, dados quantitativos, a gente busca identificar problemas, a gente busca identificar oportunidades, a gente busca reorganizar a empresa, reorganizar a equipe. Nessa avaliação específica, a gente quer desenvolver a carreira de alguém, a gente quer repensar o nosso plano de carreira. Importante que a gente tenha tudo isso anotado antes de efetivamente começar a avaliação de desempenho. E também, super importante saber quem vai responder quando a gente fala da avaliação 360, do supervisor, das pessoas que reportam a você e dos colegas, saber quem são eles e como eles podem aportar, né? É muito diferente quando você fala de uma equipe muito grande para uma equipe mais enxuta. E aí, além disso, quais são as questões mais pertinentes para fazer? Antes a gente estava falando, né? Quem que a gente vai avaliar? E quando a gente pergunta, a gente não vai perguntar, a gente não vai tanto ao pessoal. A gente está falando sobre o trabalho e como isso pode, claro, como isso pode afetar o dia a dia, o estresse do funcionário, mas eu nunca vou perguntar para alguém que tem filhos se isso é um incômodo para o trabalho dele e como isso afetou o trimestre comparando com o anterior. Eu já sei dessa situação. Eu não vou, se eu sou um bom líder, eu já sei disso, eu não vou perguntar isso outra vez. Bom, e aí, para além disso, vou tentar ser um pouco mais breve, a gente já está aqui em 25. Que tipo de métrica a gente vai medir no final, para entender se essa avaliação de desempenho ela foi positiva, para entender se esse resultado que a gente buscava é o que chegou. Como você vai comunicar esses resultados é super importante. Normalmente, o que eu faço, o que a gente faz aqui na empresa é um one-to-one extra para comunicar esse resultado da avaliação de desempenho, porque é um processo mais profundo e que ele toca em diferentes partes da performance da pessoa na empresa. E também, depois de todo esse processo, e pode ser inclusive nessa mesma reunião, no final dessa reunião que você vai ter com o funcionário, qual é o feedback que essa pessoa tem para você, ok? E aí, a gente pensa também em como responder a cada uma dessas etapas, não? Focar, assim, é importante que a gente foque sempre no desempenho desse funcionário com total honestidade e transparência, sabendo, né, como a gente estava falando antes, da trajetória desse funcionário na empresa e dos objetivos que ele atingiu ou não. E falando sobre esse objetivo, é importante que quando a gente trabalha numa avaliação de desempenho 360, que os objetivos eles estejam transparentes tanto para você quanto para a pessoa que está sendo avaliada. E também é importante ter, no momento em que você faz a avaliação de desempenho, ter previamente a estrutura organizada, as questões que você vai apresentar para pessoas diferentes, né? Eu não vou analisar da mesma maneira um analista júnior e um analista sênior. Eu não vou ter as mesmas métricas para um analista júnior e para um analista sênior. Uma coisa que eu faço normalmente é compartilhar esses resultados também, tanto as métricas como os resultados, com a equipe através de um documento compartilhado, em que todo mundo possa ter acesso. É interessante que a gente avalie não só uma pessoa em concreto, né, mas em outras oportunidades, em outras
em outros momentos, em outras avaliações de desempenho, segundo que seja o seu objetivo na empresa, né, obviamente, mas você também pode avaliar, e é interessante que seja avaliado o clima da empresa ao nível mais global, não? Além das situações e desafios, as situações estressantes, os desafios que cada um desses funcionários tem dentro da empresa e também em conjunto, né? Acho que uma das coisas interessantes da avaliação de desempenho é ir do individual ao global, identificar no individual as oportunidades globais. É a gente identificar aí melhores oportunidades de uso dos recursos da empresa, tanto recursos humanos, não, como, como ferramentas de trabalho que a gente tem dentro de cada uma das empresas. Diferentes tipos de resposta para uma avaliação de desempenho. Existem as respostas que vão ser as respostas abertas, e aí isso é o que eu recomendo para que você possa usar dentro de uma equipe menor, ou se você quer trabalhar com uma avaliação global de toda a empresa, das empresas pequenas, que é um tipo de resposta que tem mais detalhes, que é muito mais qualitativa e que ela toma mais tempo de análise e de reflexão, tanto do, do supervisor quanto do avaliado, tanto de recursos humanos. E aí a gente também tem as perguntas fechadas ou as alternativas, que elas são mais rápidas para serem respondidas, que elas são mais interessantes para serem usadas quando a gente trabalha com uma quantidade maior de pessoas, ou a gente quer entender melhor o clima da empresa, como as pessoas se sentem como as pessoas se sentem sobre como, por exemplo, o RH está se posicionando aos funcionários. E, por último, tem a escala Likert, ou Likert, que ela une a eficiência e a facilidade de análise. E é uma escala que provavelmente vocês já viram, que é uma escala que vai de discordo totalmente até concordo totalmente, e aí você seleciona o que você acha que está mais de acordo com a situação. O que eu recomendo é usar principalmente as perguntas abertas para situações em que você está trabalhando com uma equipe muito mais reduzida, porque você pode ir a muito mais profundidade, mas também misturar um pouco com as perguntas fechadas e a escala Likert, quando você quer medir com essa pessoa algo relativo à empresa inteira ou globalmente à equipe. Ok? Alguns exemplos de perguntas que a gente pode fazer numa avaliação de desempenho 360 por exemplo, se essa pessoa ela é tida como exemplo pelos colegas ou pela liderança, se ela assume diferentes responsabilidades quando ela trabalha em equipe, se ela se envolve em projetos para a empresa ou não. Enfim, hoje mais do que nunca é super importante que a gente tenha um meio tecnológico para se conectar com o funcionário, não só porque, bom, a gente está sendo obrigado a trabalhar de casa e manter a distância, mas também porque cada vez mais a gente se acostumou, né? Acho que a gente já passa um ano não gosto desse nome, mas da nova normalidade. E a tendência é que a gente continue trabalhando assim, mesmo que não seja tão necessário, e também porque as empresas elas estão contratando em remoto. Assim. Aqui, por exemplo, na Factorial, a gente trabalha com gente que está no Brasil, que está em Portugal, que está no Quênia, que está, bom, enfim, na Argentina, em 1000 lugares e a tecnologia é super importante para isso, principalmente porque você consegue também extrair dados e ter um histórico de tudo do que você está fazendo. Agora eu vou mostrar um exemplo. Opa!
aqui. E é o software que eu uso para avaliação de desempenho da minha equipe. Mas você pode aí utilizar um outro software. Para mim, o importante é ter os dados visíveis e seja fácil medir e entrar em contato e manter essa conexão com o funcionário, com a pessoa que está do outro lado da avaliação. Agora eu vou mudar de tela, tá bem? E vou passar pro software. Na parte de avaliação de desempenho, se vocês estão usando um outro software, vocês também podem, bom, ou deveriam ter essa parte de avaliação de desempenho. E aqui, por exemplo, eu tenho um teste que eu já criei antes para essa apresentação. E nesse caso, eu posso, bom, eu botei nome teste Mariana, eu posso colocar um outro nome. Eu tenho uma descrição que vai ser vista por todo mundo. E como é uma avaliação 360, o que a gente quer? A gente quer que ela seja anônima, a gente não quer que todo mundo veja. E a gente quer ocultar o resultado dos avaliados nesse momento. Mas se você quiser mais transparência, você pode deixar, não deixar ele oculto. Bom, e aí aqui eu tenho as perguntas. Aqui é uma pergunta que eu já usei no caso da avaliação. E aí eu posso, por exemplo, selecionar que perguntas eu quero fazer para cada um dos lados, não da avaliação. Se no caso é uma pergunta a mim mesma ou é uma pergunta para o gerente, seria, no caso, uma pergunta diferente, uma pergunta para pessoas que reportam a você. Na minha opinião, eu acho que é importante que a gente tenha em consideração todos, mas as situações são diferentes. Então, acho que cabe a gente ter perguntas diferentes para colegas, para subordinados e para gerente. E aí, aqui, eu adiciono a pergunta que eu vou estar fazendo para o gerente, que é se esse funcionário procura se envolver nos projetos relevantes para a empresa. E aí eu posso escolher texto, que é uma pergunta aberta, número, classificação, escolher a única, que é uma pergunta mais fechada. Se caso eu vou escolher classificação, que é de 0 a 10, e aí eu posso adicionar quantas perguntas eu quiser para essa avaliação, ou importar um modelo diretamente com as perguntas que eu já tenho. E aqui eu seleciono quem que vai ser avaliado, qual equipe ou escritório, ou se eu quero avaliar toda a empresa. E aqui, por exemplo, eu escolhi a equipe gente de gestão. E estão todos aqui os avaliados da equipe gente de gestão e quem vão ser os avaliadores. Nesse caso, claro, contando com todos os, não os 360. E é um pouco isso. Bom, os diretores resistentes, que os resultados precisam ser divulgados após a pesquisa, é uma pergunta da Franciele de Poa. Como convencer os diretores que os resultados precisam ser divulgados após a pesquisa? Primeiro de tudo, eu acho que os diretores eles deveriam saber que esses resultados devem ser divulgados. No caso de que você faça uma pesquisa anônima, e se no caso você é o RH, você pode convencer os diretores através de dados. Como eu estava falando antes, uma das coisas importantes de você fazer uma pesquisa, uma avaliação de desempenho, é que você pode extrair dados quantitativos. E nesse caso, você pode, se você está usando um software, uma ferramenta como a Factorial, você pode, dessa avaliação de desempenho, você pode extrair um relatório com dados. E aí eu acho que isso também falando do ponto de vista de quem tem chefes e tem um CEO, números são super importantes. E para mim essa é uma das maneiras de convencer, não? Acho que podemos ir para as próximas perguntas. A gente tem 3 perguntas, né?
É, ah, nesse caso, é até interessante que você perguntou sobre isso especificamente que a gente está usando, porque metas e bônus, na verdade, a funcionalidade de metas é uma funcionalidade que a gente acabou de lançar e a gente calcula os bônus dentro das variáveis de salário. Então, sim, você pode incluir os resultados de metas e bônus na avaliação de desempenho. Por exemplo, você pode fazer uma pergunta e que a resposta ela seja quantitativa e incluir ela na avaliação de desempenho. E aqui, internamente, o que a gente faz é que as nossas avaliações de desempenho, elas são um termômetro para diminuir não, né? Mas aumentar ou manter o bônus de alguém da empresa, aumentar salário e tal. E também é uma coisa que a gente revisa dentro. Os bônus, né, e as metas alcançadas é uma coisa que a gente revisa em cada uma das avaliações de desempenho. E eu, pessoalmente, além das avaliações de desempenho 360, que são as avaliações que a gente faz uma vez por trimestre, cada final de mês eu faço uma avaliação um pouco mais enxuta, com o objetivo e as metas alcançadas no mês. E aí também eu tenho uma régua, não, do desenvolvimento dessa pessoa e como ela está, também para melhorar o cargo de alguém, a nível de salário e tomar outras decisões, inclusive. Vamos para a próxima pergunta. Thales Henrique perguntou: bom dia, Thales. Aqui é boa tarde, mas é bom dia, Brasil. Vocês divulgam os resultados para todos? Todos têm acesso aos resultados dos participantes? Depende da avaliação. Se a gente está fazendo uma avaliação de clima laboral, a gente divulga para todo mundo. Então, assim, por exemplo, como você acha, e estou dando um exemplo real, tá? Como você acha que a empresa está atuando durante a pandemia e como a empresa pode melhorar? Esses dados, eles são anônimos, eles são divulgados para todo mundo. Inclusive, é uma coisa que eu não comentei. Toda vez que você está usando o software da Factorial, né? Toda vez que você tem uma avaliação para responder, você vai receber uma notificação no seu software, uma notificação no teu e-mail, quando a avaliação está respondida também, tanto se você é o RH, não, como se você é o avaliado. E se você é o avaliado, o que a gente faz normalmente quando são avaliações 360 mais específicas, né? Um caso meu da equipe, eu vou avaliar, eu tenho avaliado, eu, como supervisora, vou avaliar, os colegas vão avaliar, as pessoas que reportam essa pessoa vão avaliar, mas o avaliado não vai ter acesso a todos esses resultados com o nome das pessoas. Entendeu? Os resultados vão ser anônimos. Acho que eu respondi. Não sei. Me diz se eu respondi. Se eu não respondi, eu estou olhando aqui os comentários. A Gabriele perguntou como engajar os participantes na avaliação. Como eu estava falando, no caso da Factorial, por exemplo, a gente tem as notificações que a gente manda por e-mail, que a gente manda pelo aplicativo, desktop, mobile. Mas, além disso, existe todo um trabalho de comunicação interna do nosso RH de comunicar através de Slack, de comunicar através de e-mail, de comunicar através das newsletters da empresa, sobre essas avaliações que a gente precisa fazer, que é o All Hands, que normalmente o que o CEO ele faz, ele além de falar, olha, gente, a gente precisa responder a avaliação. Normalmente a gente faz uma avaliação de desempenho, todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. E ele mostra os resultados das avaliações anteriores
E o que a gente pode conseguir se todo mundo tem uma resposta positiva, todo mundo responde, né, as avaliações de desempenho. Bom, enfim, também é um indicador de que as pessoas querem continuar na empresa, né? Minha opinião. Nesse QR Code, se vocês quiserem, vocês podem me adicionar no LinkedIn. O telefone é da Factorial e o site também, se vocês quiserem saber mais, também, ou me escrever por LinkedIn, por e-mail. Estou sempre feliz em ajudar. Ok, então seria isso. Muitíssimo obrigada.